Já estamos de volta, Tribuna Livre ao vivo, né? No YouTube continuou a transmissão ao vivo. O pessoal viu aqui os bastidores para montar aqui ó, o novo cenário, para poder a gente ter um novo quadro, agora o escritório do Tribuna. E agora eu volto agora também para a TV aberta e continuo o YouTube aí acompanhando a gente. Muito obrigado a você que está comigo desde as 6 horas da manhã. Já são 7 horas e 19 minutos. 7h19, toda terça-feira você já sabe que é dia da gente aprender sobre um assunto que interessa a nossa vida. E hoje é dia do escritório do Tribuna e a gente já vai para o nosso tema de hoje. Vamos lá. Você sabia que a pensão alimentícia não é definida apenas pelo salário de quem paga? O judiciário pode analisar até os sinais externos de riqueza, como padrão de vida, bens aparentes, para poder arbitrar o valor. É a chamada teoria da aparência. Sobre esse assunto eu converso agora com a advogada, a doutora Irene Bianca, que veio aqui hoje cedinho para a gente poder conversar um pouquinho e entender e aprender também melhor sobre esse tema. Bom dia, doutora. Bom dia, Nilvan, tudo bem? Exatamente. Na fixação dos alimentos, ou seja, da pensão alimentícia que a gente chama, geralmente são analisados dois fatores. É a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Porém, em situações em que, às vezes, o genitor, por exemplo, ele faz uma blindagem do seu patrimônio e expõe no processo só aquilo que ele quer, o juiz ele pode levar em consideração outros fatores, que é justamente a teoria da aparência, os sinais exteriores de riqueza que ele apresenta. Que sinais são esses? Rede social é um? Isso, ele pode analisar as redes sociais, viagens frequentes, moradia de alto valor, veículos de alto padrão, enfim, gastos que são incompatíveis e são superiores àquela renda que ele declara no processo. Então tudo isso pode servir de prova para a discussão do valor? Isso, tudo isso pode servir de prova para que seja arbitrada a pensão alimentícia, ou seja, os alimentos no processo judicial. O que é fator determinante para a definição do valor que um pai tem que pagar de pensão? O que deve ser analisado é a necessidade do que a gente chama do alimentado, da pessoa que necessita desses alimentos. Ou seja, no processo vai fazer prova dos gastos da criança, por exemplo, a escola que ele estuda, o plano de saúde, o plano odontológico, enfim, esses gastos são demonstrados, na verdade eles podem até ser presumidos pelo juiz e a partir disso vão ser fixados os alimentos. E se o pai, por exemplo, não tem condições, é um assalariado, como é que ele vai bancar essa estrutura? Pronto, então aí vai ter que ser feita a razoabilidade ou a proporcionalidade entre ambos os genitores. É o que a gente fala da aplicação da equidade nas relações alimentares. Vai ver o que a genitora recebe, o que o genitor recebe, vai ser feito esse equilíbrio entre ambos para que possa ser arbitrada essa pensão. Diante dessa realidade, pode acontecer de, por exemplo, o que a pensão, o valor que foi determinado dessa pensão, não chegar a cobrir todas as despesas que essa criança tem no mês por conta das circunstâncias do salário do pai. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso aí vai ter que ser conversado entre ambos os genitores para que a criança possa ter um padrão de vida que seja compatível à realidade financeira do pai e da mãe. Existe um limite de, por exemplo, até X pode ser definido como valor de pensão alimentícia ou não tem esse critério? Não tem esse critério fixo. Tem que ser analisada justamente a realidade social. A realidade tanto da criança quanto dos pais. Não tem porque muitas pessoas acham que vai ser pago meio salário mínimo. Isso aí vai ter que ser arbitrado dependendo do que está sendo debatido lá no processo. E não pagar a pensão da cadeia? Pode dar. Pode dar. O devedor de alimentos, ele pode haver uma execução de alimentos. E existem dois ritos para essa execução. A penhora, ou seja, podem ser penhorados os bens, o patrimônio de quem está devendo, ou pode chegar a ser preso, sim, decretada a prisão para o devedor de alimentos. Tá vendo aí, gente? É um assunto, não é brincadeira, não. A gente vê aqui acolá até gente famosa sendo presa aí por conta de que não pagou pensão alimentícia, ou foi negligente em relação a isso. A pensão em si, ela é para as despesas da criança. Da criança, as despesas da criança visando justamente a sua proteção integral e o seu melhor interesse. Por exemplo, aí tem um outro aspecto que a Dayana até me lembra aqui no meu ponto. Já tem um valor definido lá, tem que pagar X. Mas num determinado mês, houve um problemazinho lá extra e teve que ter uma despesa a mais, por exemplo, saúde. Teve que fazer um exame caríssimo que não está no rol das despesas mensais da criança.
esse pai pode ser acionado para também dar um suporte nessa Pode, nova sim. despesa, na despesa extra? Pode sim. Isso vai ser informado se houver um diálogo bom entre os pais, mas em alguns casos não há, isso tem que ser informado no processo para que haja essa partilha na obrigação alimentar, tanto do pai quanto da mãe. Porque quando a gente fala obrigação alimentar, justamente não é só alimento que a gente come, comida, enfim, alimento envolve tudo. Lazer, esporte, educação, saúde. Quando a gente fala de alimentos, abrange todas essas questões. Se um pai trabalha numa empresa X e o valor da pensão está calculado com base nesse emprego que ele tem, que é tudo oficializado, carteira assinada e tudo mais, certo? Mas ele, nas horas vagas, à noite, quando sai do expediente de 5 da tarde, vai trabalhar de motorista de aplicativo, é uma outra renda. Como é que essa mãe vai fazer para que essa outra renda dele também seja incorporada, um percentual, para ajudar na pensão? Então, no processo judicial, isso pode ser alegado pela mãe. Só que quem tem que fazer prova da sua capacidade ou incapacidade financeira é o pai. Então, ele vai ser chamado ao processo para poder dizer quais são as rendas que ele tem, quais são as suas possibilidades para que seja estabelecido o encargo alimentar em relação a ele. Ou seja, ele vai dizer quais são as rendas que ele tem, ou caso ele oculte, isso vai ser demonstrado por outros meios, né? Que é justamente a aplicação da teoria da aparência. Nós temos uma grande demanda hoje nas instâncias judiciais envolvendo ainda a questão da pensão alimentícia. Há uma resistência de pais em pagar, tem pai que é negligente de verdade, não tem um compromisso, não quer saber, existe muito... Infelizmente, sim. Porque quando a quebra do vínculo conjugal, muitas pessoas confundem com a quebra do vínculo parental. Mas não, a conjugalidade ela deve ser vista separadamente da parentalidade. Você pode deixar de ser esposo, mas você não vai deixar nunca de ser pai. Até que idade o filho, a exigência do pagamento da pensão para aquela criança? Até que idade o pai vai ter que assumir essa responsabilidade? Geralmente, o que é hoje em dia muito analisado pelos nossos tribunais é até o final da universidade. Ou seja, o filho geralmente vão botar uma média de 24, 25 anos que ele acaba a universidade. Então, até aí, caso ele comprove que necessita desses alimentos, o pai ainda vai ser obrigado a fazer o pagamento. Tá vendo aí? Muito obrigado, doutora, pela presença aqui e pela aula, viu? Eu que agradeço. E abração para o pessoal lá do Mousalas e Azevedo, advocacia. Meu amigo Rinaldo e Valberto, grandes amigos. Tá vendo? A gente aprende sempre e hoje é um dia muito legal de um tema que diz respeito à vida de muita gente. Tanta gente com bronca de pensão que em determinado momento passa a ser um pesadelo na vida de quem está envolvido lá. A briga, a disputa, paga, não paga, vai para a justiça, vai preso. E a gente procura sempre aqui orientar da melhor forma para que as pessoas possam aprender sobre esse tema. Agora são 7 horas e 26 minutos.